Isso aqui também passa pela valorização dos profissionais que estão aqui. Não é por serem baianos, é por estarem aqui. Isso não é um bairrismo que funciona. Isso, virou a la baiana. Entendeu? Então, pessoas às vezes que vêm de São Paulo, do Rio, que tem que por questão de profissão ou por família, morar aqui e que se apaixonam pela cidade e começam a trabalhar. Cuba recebeu vários atletas. Sim. Então, assim, temos aqui excelentes nutricionistas, temos excelentes fisioterapeutas, temos aqui excelentes profissionais na área de medicina esportiva e médicos clínicos. E por que não bons, não falo excelentes profissionais? Você sabe que Marcelo Afonso dá palestra no Brasil todo. Outros treinadores também dão palestras, dão cursos. E a gente termina nem sempre valorizando o profissional, entendeu? Às vezes até, eu já ouvi coisas assim absurdas. Por exemplo, Marili foi 2 vezes terceiro lugar na São Silvestre. E no auge, e o pessoal em São Paulo, Rio, a gente foi convidado para uma prova 10K em Porto Rico, que é muito boa, com premiação alta, que a Paula Radcliffe corre, porque dá uma visibilidade grande. Mas o que eu ouvi de algumas pessoas assim, mas se treinasse em São Paulo, ganhava São Silvestre. Não ganhava, gente, porque a keniana que chegou na frente, ela correu 1,8 na meia. A passada, entendeu? Ela chegou na meia do Rio e correu 1,8, correu 1,6 no Mundial. Então é uma realidade muito complicada. E às vezes você ouve de uma pessoa assim, mas essa mulher corre todo dia de meia de tarde e não ganha São Silvestre. É como você também, você chegar no teatro, mas você foi pro Ironman, foi o quê? 50º? Porque você chegar entre os 50 no Ironman do Havaí é muito complicado. Né? Você chegar na Olimpíada entre os 50 é difícil. Então a gente tem essa síndrome, né? Mas a gente fortalece a cada dia. Sim. Porque quando o triatleta está correndo na rua, em vez de a gente bater palma, a gente que buzina para dar um susto. Você falou uma coisa, vou lhe dizer assim, eu não sei, enfim, eu acho assim que, como você falou, você tem bons profissionais aqui, você tem tudo. Agora, por que você fica me perguntando, por exemplo, esse ano a Bahia, a gente classificou o maior número de pessoas para o Mundial de Triatlo, que vai ser na Suíça esse ano. O Mel foi classificada, outras pessoas também foram, né? E assim, aí eu estava comparando como era a performance do pessoal. Eu falei, rapaz, vou ter que treinar muito, para não ficar feio. Ou seja, proporcionalmente, lá a galera todo destrói. Eu falei, rapaz, você tem que... Ou seja, os melhores daqui tem que sofrer para ficar ali da metade. Foi o que eu falei aqui no início. Então por que isso? Porque a gente tem tudo aqui. A gente tem tudo. Deixa eu citar uma coisa aqui, rapidíssima, né, para você ter ideia como é a estatística. A IAAF agora está entrando com um campeonato mundial overall, acima de 40 anos. Mas é a mesma, o mesmo quilate de um campeão mundial. É o campeão mundial overall. Então, acima de 40, não é age group, né? 40, 45, 45, 49. Então, vai correr paralelo a majors. Então, você vai correr Berlim, tem lá o campeão da prova, ganha $100 mil, e o campeão overall, ganha $10 mil. Entendeu? E como os quenianos eles se estouram muito, muitos não chegam a 35 anos no top. Então, hoje, ninguém sabe, ou muita gente não sabe, Marili tem 40 anos. Fomos pegar no ranking mundial o tempo dela. Ela seria a primeira no mundo no ranking. Claro, teria que fazer Berlim, teria que fazer Chicago, porque tem que pontuar pelo menos em 2 provas. E São Paulo vai ser a primeira prova que vai contar pontos para esse mundial. É a Maratona de São Paulo, né? A Maratona de São Paulo. Então, assim, existe uma capacidade de você trabalhar isso. Por exemplo, a Maratona de Salvador, o menino que ganhou tem 41 anos. E Gilmar, com 47 anos, foi 2º lugar. Os tempos dele, jogando lá no ranking, tem entre os 5 mundiais. Porque os caras se estouram tanto. Agora em Dubai, os meninos com 22, 23 anos estão correndo 2 e 3. Esses caras com 30 anos não correm mais nada. Quando eu corri Ninguém chega a 40 anos. Maratona, eu tinha 17 anos. Sim. Então, assim, a gente tem pessoas aqui que ainda estão se sacrificando a fazer o esporte, a viver do esporte, com a idade que já podiam estar parados com boi na sombra, né? E vou lhe dizer, nós temos tanta história interessante aqui, só que às vezes a gente não sabe. Eu não sei muitas coisas. Então toda vez que eu falo com você, me conta a história aí, me conta a história aí. Está perdendo a história. Rapaz, tem muita história, velho. Assim, os técnicos, você comentou de Bruno, lembra de... Sim. Bruno foi meu primeiro professor de educação física. Eu tinha 14 anos, era na Gym Center. Na Gym Center, na Pituba. Assim, rapaz, tem cada história aí. Enfim, velho. Mas é isso. E, sim, você comentou aí desses aspectos. E você está fazendo alguns treinamentos aqui, algumas assessorias, você vai fazer um training camp, vai contar o segredo? Como é que começa? Conte isso aí. Deixa eu tentar resumir assim. Eu fiz muitos cursos fora do país e me escondi muito dessa questão. Você sabe que eu sou uma pessoa meio... Né?
envergonhado de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, as pessoas ficavam dizendo. Então eu fiz curso em Portugal, fiz curso na Espanha, fiz curso nível 4 da IAF, que assim, o topo, os caras que classificaram campeões mundiais são nível 5, eu cheguei a fazer o nível 4. Então assim, eu tinha muita bagagem para passar e não conseguia um espaço. Aí comecei a dar curso no Ceará, comecei a dar curso em Alagoas, em outros estados, já viabilizei contigo a questão dos cursos online, né? Tem uma plataforma que a gente possa fazer isso. E aí eu percebi que na prática os clubes de corrida aqui sempre queriam uma participação minha. E aí eu comecei a ser voluntário. Não se cobra nada, me convida, eu vou lá, faço uma sessão de treinamento. E aí digo aspectos importantes. É claro que eu tenho que estar sintonizado com a filosofia de trabalho daquele profissional. Eu não posso dizer que não, a velocidade é bom assim e o cara diz cansado. O treinador falou isso, então eu tenho que conversar antes, entendeu? Porque nem sempre o que é melhor para um aluno é para o outro. E você tem assessorias hoje mais focadas na performance, muito recreacional, outro iniciante. Tem que ter cuidado com isso mesmo. Então a gente começou com a MB Esportes de março. Amanhã, 5h30 da manhã, se eu conseguir sair daqui até meia-noite, eu estou no Alphaville com o pessoal de Cuba. Na semana que vem já... Você viu a camisa de Cuba? Vi. Com a cara... É sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Tá. Então, assim, tem a tripla forma que já vai fazer na quarta-feira à noite. Legal. Só que isso é uma semente que a gente está plantando para a questão de um training camp que a gente está trazendo. Que assim, deveria ser lá no sítio Maratona em Puju. Aí as pessoas... você já foi lá, você viu como é, né? A gente construiu uma pistinha de atletismo de 400 metros particular de terra batida, é um local onde a comida é toda orgânica, onde a gente tem abelha e o mel de lá, leite de cabra. E diria que é o segredo dos principais atletas. Sim. É a alimentação, que é... Então, que Marili deve comer comida de feijão, arroz... Comida de verdade. Exatamente. E aí, o segredo é esse. mas o povo não quer, Kleber, entendeu? Então as pessoas precisam entender que o que vai te trazer, tem estudos mostrando isso, que quando a gente aproveita muito mais o alimento, porque tem fatores intrínsecos do alimento que o suplemento não vai conseguir reproduzir, entendeu? Então a gente acaba, de fato, se beneficiando muito mais do próprio alimento. Por isso que eu indico tanta rapadura durante o A camisa da rapadura fez sucesso. Porque tem ferro, tem vitamina do complexo B, que vai te ajudar a contração muscular. Então, assim, é já comprovado cientificamente que existe uma recuperação, um aproveitamento muito melhor dos alimentos do que da suplementação. A gente utiliza da suplementação porque é algo prático, entendeu? Mas o quanto mais você usar da alimentação mesmo, da comida, vem da terra ali, é que o resultado vem, não é não? E assim, a gente tem um aspecto que é muito, pode não ser muito prático, mas é mais prazeroso. Né? Um ovo de quintal, o gosto e a cor é diferente. Aí você pega a albumina, paga lá R$80 num pote de albumina, sabendo que aquilo é a clara do ovo. E podendo causar até uma alergia à albumina, pela quantidade que tem ali, entendeu? Então, overdose, né? É mais complicado. Eu acho que as pessoas hoje estão mais procurando a questão de praticidade, né? Eu acho que estão esquecendo a questão dos sabores, né? Entra o senso comum. Exato. Que a pessoa acha que o suplemento é mais forte. É mais forte, mais rico. Que vai dar aquela energia. Aquela latona. Porque eu não entendo por que lata de whey só vem pela metade, é daquele tamanho. É porque ele é isolado. É isolado. Isolado. É depressivo. Aí vem preto aqui, né? Rapaz, vem com caveira, com uma... E essa questão, assim, só fechando, o training camp a gente estava tentando levar para lá porque é um ambiente mais natural. A gente tem lá um evento que é uma vez por ano, que é o MMA, que é um treino no meio do mato, que termina com suco de maracujá com beterraba, feito pela própria atleta. Então a gente passa a véspera ela fazendo suco e adoçado com mel, chuveirão lá na chegada. Só que as pessoas são preguiçosas. Eu tenho que sair daqui, a gente facilitou a hospedagem para preço muito em conta, tentou trazer uma atração cultural para no sábado à noite a pessoa ter um voz e violão, tudo se cercando do melhor para ter aquele prazer, aquele family, né? Que o challenge faz. Nossa, já sonhei com esse lugar. Não, eles sabem que é muito tranquilo. O nome é City Maratona. City Maratona. Mas aí a gente está trazendo para o urbano, né? Com o ambiente do eucalipto, uma coisa assim, domingo de manhã temos 3 horas de training camp. Então vamos falar sobre trabalho de velocidade, trabalho de força trabalho em subida de escada, diferente de rampa,
trabalho funcional de verdade, onde você usa o próprio corpo, não só o salto na areia, bambolê, nada contra, mas assim, fazer o trabalho onde você, na sala de casa, com um cabo de vassoura, um colchonete ou até uma toalha, você consiga fazer. Isso sem fugir da filosofia de que os treinadores também têm o seu, né, não chocar muito, não bater muito de frente. Mas a gente precisa apresentar novos parâmetros, né? Para não ficar a vida toda só repetindo o que a gente viu em vídeo de YouTube. Então a ideia é essa. Um pouco mais do corpo, né? Sim, a gente evolui muito mais quando a gente conhece o nosso corpo. Quando eu descobri que um agachamento é 10 mil vezes melhor do que uma extensão de perna, foi... Entendeu? Descobri que o mundo era diferente, porque o que passou para mim na faculdade é que os aparelhos eram melhores e que o pessoal de peso solto, aqueles marombeiros que ficavam lá na Praça da Sé, né? Malhando, sumo, tudo, aqueles caras eram ogros, eram ignorantes, sendo que o trabalho com peso solto é muito mais rico. Você vai fazer um trabalho de abdutor na máquina, você fica fechado num ângulo só. E se você vai para o solo, você tem vários ângulos, várias posições. Isso é física. E trabalha vários músculos. Sim. E outro, você tem que espelhar um gesto que a corrida ou que a natação ou o ciclismo seja similar. Na rua com buraco, eu vou ficar lá na máquina todo sim. Agora existe a praticidade. Se está chovendo, eu tenho uma esteira, eu tenho uma bicicleta de spinning, eu tenho um rolo. Você não pode fugir disso, você vive no meio, porque as soluções aparecem. Mas, no entanto, se prender só a isso, a comida que não seja de verdade, a treino que não seja de verdade, acabou a brincadeira. Aí você vai perguntar por que os quenianos que não tem comida processada são quenianos. Porque eles estão na altitude? Não. Você chega lá, o carboidrato rico dele é o nosso cuscuz, o gale dele é o nosso cuscuz. Né? A mandioca dele é a nossa macaxeira, o nosso aipim, entendeu? O ovo de quintal dele, porque a galinha dele está lá, ele não comprou alguma coisa. O leite de coco dele é batido mesmo. Não é verdade? Então, um processo. Só rapidinho, porque eu acho que tem uma dúvida. Na verdade, quando está falando de corrida, maratona e tudo, e suplementação, o Marcos perguntou aqui pelo Esporte Mundo o que você recomenda de suplementação para maratonista. Carboidrato. Que a performance vai melhorar o carboidrato. Assim, gente, a preparação para uma maratona, ela vem desde antes, né? Pelo amor de Deus, não vão no nutricionista com um mês só para maratona, tá? A gente não faz milagre, a gente não opera esse milagre. Então, no mínimo uns 3 meses aí pra gente se preparar, tá? Fazer mudanças qualitativas na alimentação, introduzir outros alimentos que vão beneficiar sua base de dilatação, absorver mais a quantidade de ferro também, ver como é que tá essa questão. Então, tem alguns nutrientes que são importantes, mas se você tá pensando só em performance, aí você tem que ir testando algumas coisas durante os seus treinos. Mas o ideal é que você consiga ofertar de 30 a 90 gramas de carboidrato por hora de exercício, tá? Como vai ser feito para você, isso já é individual. Se quiser, me procura. Vai pro Team Mel. E achei interessante o projeto aí de Gilmar, né? Assim, sou suspeito que eu falo assim de maratona, eu fui com uma experiência incrível. Depois que eu fui, vou dizer, fico contando os dias para que tenha de novo. Se puder, vamos lá de novo, que é maravilhoso. Mas também vai ser espetacular essa outra proposta de fazer meio urbano também lá na Catu. Não, o urbano vai ser aqui, em Eucalipto. Mas você falou que é tão prova lá. Não, aí já é uma outra história. Pode falar agora. Não, pode se falar. É porque assim, dentro da cidade tem uma questão de hotel, às vezes você leva um filho pequeno, família e tudo, e a gente está trazendo para um sítio que é dentro da cidade, na beira da cidade. Então tem o percurso, que é todo treino, mas a estrutura é toda urbana. Que é muito mais fácil, assim, posto de saúde, SAMU, estrutura. Lá tudo eu tive de dialogar. Eu tive de construir banheiro porque o banheiro químico não chegava lá. Entendeu? E na cidade é muito mais fácil porque a própria população também pode trabalhar como voluntário. Uma série de coisas. E então fica o convite aí pro training camp lá no Eucalipto lá. E eu achei, como a gente falou, que uma conversa vai puxando a outra, né? E o Gilmário falou aí que já teve aula, treino aí com tripla forma, Márcio Barreto, amanhã vai ser lá com curva, depois vai ser com outra assessoria. E isso ali tem uma coisa muito interessante, porque a gente precisa justamente isso, Gilmário. A gente tem que tirar as vaidades, assim, não sei se vocês percebem isso, mas hoje a gente tem, entre atletas, entre assessorias, a gente tem muito, pelo menos eu percebo muito isso, assim, várias pessoas também compactou. Fica assim, fica o grupinho, minha assessoria não se mistura com o outro. Grupos fechados, né? Acho que a assessoria é um grupo, eu defendo meu grupo e aquilo ali não passa para outro. Mas eu acho que as coisas estão mudando um pouquinho, Clebinho. Quer ver uma coisa que eu acho
achei bem bacana, eu vou falar das meninas, porque eu passei a conhecer mais gente da Authentic Run, por causa das meninas da torcida blogueiragem. Entendeu? Então essas coisas. Estão aí, ó. Elas estão aqui online e estão dizendo que vão pro time Mel, viu? Venham todas. E até o sorteio, né, de uma caneca da blogueiragem. Deixa eu falar aqui rapidinho, desculpa interromper, Mel. Pessoal, hoje íamos fazer um sorteio aqui de um par de meias da Story Fit, mais uma caneca da torcida blogueiragem. Acontece que o computador de Kleber deu um problema e a gente não vai conseguir fazer o Conte sorteio. a história direito. Não foi o computador, foi aqui a conexão. Foi a conexão. Aqui a internet não pega A bem. gente do mesmo muda no jeito. esporte. A gente vai fazer amanhã sem falta. Eu vou começar com Pamela e com as meninas da blogueiragem. A gente vai resolver isso. Pronto. Então, aproveitar que está falando do comercial, agradecer o apoio de Vozita também, que está sempre apoiando o nosso evento, né? Super Cleber. Cris Duque lá da Eco, que sempre ajuda a gente aí. E aqui, ó, o brinde lá da Eco, lá fez maravilhoso. a 24 horas. Especial. Mas não pensa que ela fez pra gente. Pronto, o minuto do comercial já passou. Fala aí, o que é que você acha? E a própria torcida blogueiragem, para mim, é um símbolo e um marco disso. Isso, de que as coisas estão mudando. Está mudando, sim. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, mas ainda tem. Ainda tem. Prejudica. Então, Essa conversa surgiu também no Tricamp, eu dei a mesma opinião. Eu acho que isso começou-se muito com alguns treinadores pontuais, entendeu? E aí acaba passando isso para o aluno. E o aluno abraça a camisa, entendeu? Então, cabe voltar um pouquinho mais nisso aí, né? Não surgir, tem que surgir dos alunos, mas não só dos alunos, tem que surgir também dos treinadores. O Rango Garant tem ajudado a unir mais, né? É verdade. Nós conseguimos, Vocês a cada ano a gente sempre- consegue colocar mais uma ou duas assessorias e os próprios professores já disseram que o Rango Garant já entrou no calendário oficial de todo mundo. Muito bem. Você ia falar? Eu vi em 2 estados essa mesma, quando começou essa mesma política de. Porque parece assim, tribos, né? Isso. Separadas. Bloco de carnaval, eu saio no é, você sai no camarenta. Você é namorado de um, sai em um, o outro sai em Eu outro. sou né? da pipoca. Da pipoca. Então, assim, lá se criou um evento também de acontece chamado Treinão das Assessorias, que é parecido com o Google Run, só que assim, o nome é Treinão das Assessorias. Então as assessorias brigavam, uma para ter 50 pessoas, outra 60, mas a ideia não era uma competir com a outra. Eu vou ter o primeiro lugar, eu ganhei tantos faixas atrás. Não, era um treinão onde havia congraçamento. Porque hoje em dia não se treina, não se engane que você vai sair da minha assessoria para a sua, simplesmente porque eu acho que você é melhor treinador. Não tem questão da distância de casa, o horário que se treina, o feedback que você tem. Muitas vezes você vai ter uma empatia com aquela pessoa e não vai ter com a outra. O outro às vezes é renomado, é famoso, tem um marketing muito forte. Estar na assessoria hoje também é um aspecto social. Por exemplo, quando você volta do trabalho, estar perto do trabalho, fugindo do ganho de engarrafamento, tem muito mais a ver do que estar perto de casa também. Porque às vezes quando você chega em casa, que deixa o carro e vê ali Jornal Nacional, a janta pronta, e diz, rapaz, eu não vou descer para treinar não. Já quando você está perto do trabalho, que acontece muito isso no Aquários, você está vendo aquele engarrafamento, você encosta o carro, treina ali, porque tem uma assessoria ali. Quando você entra no carro, já o trânsito foi embora e vai para casa. Então não foi uma escolha técnica. Você se identificou tecnicamente depois. A não ser que o cara pise muito na bola, você vai sair. Mas não é por isso. Porque o cara veste a camisa azul, outro vermelho, outro amarela, que vai sair. Não tem porquê. Até porque é o seguinte, foi feita uma pesquisa aqui em Salvador, apenas 8% da população faz atividade física de maneira regular. Isso. E desses 8% da população toda, só 40% tem orientação. E conte com orientação, professores de artes marciais, professores de academia. Imagine o público que você tem ainda a atingir. E você está com assessoria com 50 pessoas, o outro com 50, você está querendo brigar para tirar o outro. Tem tanta gente, né? Você não estudou business em lugar nenhum. Você tem que elogiar o outro dizer assim, poxa, meu primo mora perto de tal assessoria, eu vou indicar para ele ir. Mas você diz, pô, o cara treina mal, fulano é péssimo, eu sou bom. O cara pensa que você está falando mal de todo mundo. Entendeu? As pessoas percebem. Claro que você tem que se valorizar. Você diz o seu, mas você tem que denegrir mais do outro para você crescer, é muito complicado. Quer treinar no outro dia, no outro local? Vá. Você falou, não só, me chama a atenção não só com a questão do treino, voltando à questão do charge também. Às vezes a pessoa faz prova fora da Bahia, fora do Brasil, mas não faz a prova aqui de dentro. Né? Então, assim, vou dar só um exemplo. A gente aí, a Federação de Triatlo,
lançou o registro federativo, né? Com preço 170, 200, 250. Aí pronto, foi suficiente. Ah, meu Deus do céu, porque não sei o que, é 160, é mais barato porque aqui é mais caro, porque... Rapaz, cada projeto é um projeto, pô. Você sabe lá se o projeto do outro, mas porque não sei o que, fica assim, sem fundamento, sem base, sem nada. Eu falei, tá bom, e qualquer Aracaju é R$60? Então vamos fazer R$60, só que R$60, olha a conta. R$50 é para CBTRI, sobra 10. 10% dos R$60 você tem que dar para a taxa de conveniência, que é do 5. Sobra R$4. Daqui a pouco você está pagando para ter. Não faz nada, não paga nem telefone para checar e-mail para dizer que foi aprovado o registro do cara. Então não faz nada, ou seja, não. Mas esse mesmo que reclama dessa, gasta num jantar ali R$120, 150, engraçado, eu vou dizer. Tira foto e manda para a internet. E aí, esse aí que está reclamando de R$170 é o cara que vai fazer uma vaquinha. Por favor, vamos fazer uma vaquinha aqui que eu preciso de R$3.000 para pagar a inscrição do Aeromir e mais 300 para pagar a 10% de conveniência da taxa. Só que não faz conta, porque tem hotel, tem passagem, ou seja, valoriza essas coisas, não valoriza aqui. Então, uma hora que não vai ter nada aqui mais, se continuar nessa mentalidade. Recentemente, esse ano mesmo, a gente perdeu uma prova que para mim foi belíssima, o Caxigatri. Pois é. Então, vamos ter o Caxigatri, que era um triatlon realmente, vamos dizer, no estilo mesmo mais tradicional, né? Que acontecia lá em Vitória da Conquista, uma prova belíssima, uma organização fantástica, em que você tinha um apoio da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, não faltava nada para os atletas, entendeu? Já foi até do governo. Do governo, exatamente. Eu fiz essa prova ano passado, uma prova muito boa, muito bem organizada, e que eu fiquei surpreso quando eu recebi hoje um comunicado dizendo que não tem mais, entendeu? E aí o que acontece, eu conversando com a organizadora da prova, ela falou que as pessoas da própria Bahia não queriam para lá, entendeu? Não queriam participar daquela prova porque achavam que era uma prova, vamos dizer assim, aqui no interior da Bahia não dão valor, entendeu? E é aquela mesma coisa, pagam R$1.000 uma inscrição de uma prova aí de marca conceituada e esquece que o Caxigatri era R$300, R$400. Na hora de escrever no Instagram, Catingatri, não tem o mesmo efeito de botar exato. algum a marca, como é Catinga em inglês? Pode arranjar Catinga 2 e talvez ganhe um glauco. É verdade. Quando a gente fala de Aracaju, a galera mais Mauricinho, Patricinha de corrida, olha com o olho enviesado, mas Aracaju hoje todas as provas estão pagando premiação. Ediane, Eliane, Rebeca estão correndo todas as provas de Aracaju e ganhando as 3. Porque aqui em Salvador não tem mais prova que paga. E o interior tem muito mais provas. E o interior com muito mais provas. E o interior do Nordeste subindo aqui, Pernambuco, Alagoas. E também muitas provas de ciclismo estão acontecendo. Eu mandei para Henrique da TP e para Zé Luiz, amigo meu que pedala, uma prova no Maranhão, perto de Codó, paga R$10.000 em primeiro lugar, premiação até o 10º. E existe, é uma cidade pequena, chama Barão de Grajaú. Desafio Barão de Grajaú com outra cidade na estrada. E a gente fica imaginando só que só tem provas com premiação alta no sul, né? R$10.000 aqui pode não parecer muito, mas A Maratona de Salvador tem premiação altíssima. a premiação da Maratona de Salvador é melhor do que 90% das provas do Brasil. Isso que atrai tanta gente. E a gente precisa que essa prova se fortaleça. Sim. Verdade. Sabe? Tem críticas, tem pontos para melhorar. Vamos, a prova está começando. A Vai prova melhorar. da cidade é nossa, porque Agora a gente vai ficar precisa criticando, torcer a gente pela tem prova. que... Deixa eu fechar com talvez minha participação com uma coisa. No começo aqui falaram da questão dos professores educarem a clientela, né, que eles têm. Mas uma coisa importante que deixou de acontecer nos eventos é o seguinte: eu sou do tempo em que existiam congressos técnicos nas corridas. Você ia para um Duque de Caxias, então tinha a entrega do kit, mas tinha um congresso técnico falando, olha, o percurso, a hidratação é assim, assado, não joga o copo em qualquer lugar. Tinha a palestra de algum técnico ou de alguém, Ayrton Ferreira, que era um entusiasta, não era formado em educação física, mas escreveu livros e tudo. Então ele falava dos grandes ídolos, de como era a maratona lá fora e tudo. Então criou-se a cultura das pessoas aprenderem, ouvirem. Hoje em dia todo mundo sabe tudo pelo blog que alguém indicou. Nada contra. Eu acho que a cultura tem que ser difundida de várias formas. Mas a entrega de kit deveria ser menos
observada com um passeio ao shopping e mais com uma aquisição de informação. Eu vi na Golden Run, no ano passado, Igor dando palestra com um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, sócio do Thiago, e tinha uma meia dúzia de pessoas assistindo. Aí você é convidada para falar sobre nutrição, está o povo lá no celular olhando. Pô, isso estimula qualquer profissional. Você não quer aprender. Foto e vai embora. Não é, vai embora. Eu vi. Faz uma selfie. É verdade. Então, assim, eu acho que estimular isso via digital hoje em dia e também reforçar nas vezes de corrida, nos encontros que se tem. Por isso que se faz training camp, para as pessoas baterem naquela tecla de que é preciso informar. Por exemplo, uma grande questão: você corre para emagrecer ou você emagrece para correr? Você corre melhor quando está mais magrinho? Ou você, eu tenho que correr mais para poder emagrecer, para correr melhor? Isso não é debatido. Então você chega às vezes muito acima do peso e manda alguém caminhar. Aí, poxa, mas ele está fazendo bullying com aquele cara, mandando andar no meio de um monte de gente que está correndo. Aí você manda correr, o cara estoura o joelho, aí vai o fisioterapeuta diz: quem é o seu treinador? Fulano diz: pô, não, você não tem condição de correr. Então fica um choque cultural, porque acha que todo mundo pode correr, todo mundo pode comer tudo, porque o vizinho indicou aquilo para comer, às vezes você tem um problema renal ou alguma coisa desse tipo. Você tocou exatamente. Só o profissional é quem vai definir isso, não adianta. Com certeza. Gente, assim, já está chegando, na verdade, o minuto do esporte. Ficou um minutaço, né? Senão eu vou ficar daqui para o treino de Cuba logo. 5 horas, 4 horas da manhã, eu vou ter que correr. Eu estou na academia. Mas assim, queria assim, que cada um quisesse só dar aquele minuto de agradecimento, o minuto de consideração final aí, para a gente realmente. E o pessoal que precisa também dar o exemplo, né, para o pessoal que está assistindo dormir cedo, né? Que amanhã Só duas coisas aqui. O Anderson, ele estava comentando, falando tanto em prova em Bahia e tudo mais, comentou da Rio Chapada, né? E aí todo mundo aqui está comentando que vai ser uma prova irada e tal. Prestigiável, gente, a Rio Chapada aí, prova aí, local. Muito bom. E o Ari comentou, na verdade não sei se vão poder falar alguma coisa sobre fisioterapia preventiva. Aí em breve a gente vai trazer Igor Cordeiro aqui para falar sobre isso. Posso começar? Tá, tem que dar os minutos aí. Bom, agradecer ao professor Gilmário, Mel, Soto, obrigado por terem vindo. O nosso operador de câmera, Brunão, da queda do... Câmera dupla aqui, né? Livinha tá ali atrás, com o tintinho na barriga. Aparece aqui, Livinha, vem também. E preciso mandar um abraço para os meus amigos Delmo, Paulo Priston, Maurício Biro, que estão organizando uma festa muito legal agora, pré-carnaval, que são os Barreados Runners. Lá na Criação, montaram uma festinha legal para entrosar. A ideia é que eles, a cada ano, aumentem as assessorias desse ano com a criação e depois eles vão convidar mais gente, então fica meu abraço para vocês. E, pessoal, é isso que a gente está fazendo aqui, é tentando trazer corrida, triatlon, ciclismo e natação para vocês. A gente não tem esse espaço na mídia convencional, tem muito pouco mesmo. E é a oportunidade que a gente tem de poder conversar sobre o esporte que a gente gosta, que a gente pratica, e sobre a cidade que a gente vive. A gente não mora em Salvador, a gente vive em Salvador, a gente não mora no apartamento, a gente vive na cidade. E uma forma que a gente aproveita bem é correndo, caminhando, pedalando, nadando. Então, prestigiem a gente, obrigado por terem assistido. Tenho certeza que a cada transmissão a gente vai aumentar o número de participantes. Valeu! Eu queria agradecer também, assim, foi um minuto fantástico que a gente fez aqui e dedicar isso aqui, na verdade, a todos vocês que nos incentivam e que acho que a gente tem que realmente tentar realmente compartilhar essas experiências, né, as positivas. E é isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez e passar a bola aqui para todos vocês aqui. Foram brilhantes, tanto como vocês, como eles aqui. Queria agradecer pelo convite. Né? Essa parceria ainda vai dar muito fruto, acredito muito aqui, né? A gente movimenta, como o Cláudio fala bastante, a gente consegue movimentar o mundo através do esporte. Então, estou super honrada de estar aqui. Tá? Queria agradecer a todo mundo que tirou o tempinho agora da noite para poder deixar acompanhar a gente. Enfim, gente, é isso. O que precisar, conte comigo, né? Ah, sim, Claudio falou de uma coisa importante, né? Lá nessa parceria
Tem meu uniforme lá, então quem quiser adquirir, vai ter uma surpresinha quem adquirir, tá? Me fala quando adquirir, fala lá no Instagram, entre em contato comigo, que eu digo que é. Primeiramente agradecer a vocês dois aqui, tanto o Luca quanto o Cleber. Eu acho que a iniciativa é fantástica. Eu acho que pra mim, como triatleta, como não tem coisa pior do que você ter uma prova no final de semana de ciclismo e quando você vai abrir um jornal, uma mídia social, alguma coisa, não tem uma matéria, nada sendo divulgado sobre isso, né? Enquanto o futebol gira milhões, a gente vê todo dia falando sobre as mesmas coisas de sempre, às vezes repetindo notícias. Enquanto provas como o Rio do Bonfim, provas como o Up Hill, que vai acontecer aí na nossa chapada, não são divulgadas e não são assim tão prestigiadas quanto como botam aí no futebol. Então, parabéns pela iniciativa, para mim também. Agradecido por estar aqui e falar com vocês um pouco sobre ciclismo, um pouco sobre esporte. Vocês são de parabéns. Só um parêntese. Sobre o Up Hill Chapada, nós vamos ter um programa todo dedicado a ele. Por isso que a gente não falou nada hoje. Ainda é uma prova em abril, mas a gente vai ter um programa só em abril, junho. A prova é em junho. Em junho. De junho. Vai ter um programa. Aqui também convidar vocês para o dia 20 de fevereiro. A Pirri vai fazer uma live. E a gente foi convidado, inclusive. Dia 20 de fevereiro a gente vai estar com a galera. Eu falo um monte de besteira lá. Eu falo besteira, o resto fala coisa boa. Pronto, e é isso aí. Gilmário. Eu queria, como todos agradecer a esse tipo de meio que a gente chega nas pessoas. Porque hoje em dia você já tem dificuldade de dar uma entrevista na TV. As entrevistas são muito cortadas, editadas, curtas. Como ele falou, né, o esporte é variado, mas parece que é monopolizado num setor só. E se você também não paga, você não aparece. E hoje em dia a internet tem surpreendido isso, né? As redes sociais pegam um espaço onde o cidadão ele pode assistir depois, ele pode assistir uma live, talvez um dia transformar em podcast, você está ouvindo no carro. Tem tantas ideias boas surgindo por aí para que a informação chegue, que vocês estão muito mais do que de parabéns. Vocês têm que ser realmente apoiados. As empresas têm que começar a investir em vocês para que venham sempre profissionais aqui. Por exemplo, pode ser que um dia ela venha falar só sobre nutrição. Aí um fisioterapeuta vem falar só, tirar dúvidas sobre fisioterapia. O outro vem um atleta, vem um organizador de prova, um outro vem um atleta que está iniciando, quais são as expectativas que ele tem. Eu acho que o espaço é fantástico, que a gente não vai ter em nenhum outro meio. Com certeza você não vai ter. Valeu, galera. Então vamos nessa. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. E obrigado Vamos por esse dormir. minuto especial. Tchau. Passar geral aqui. Tchau, pessoal. Valeu. Foi.